Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós vamos sair um pouquinho do Brasil, que é o que a gente vinha estudando até agora, né? Lembrando que a gente estudou, a história do Brasil até o início do golpe de 64, quando Jango, ele deixa o poder. Mas para poder entender, o que levou o Jango a sair do poder e o apoio que os Estados Unidos estavam dando ao Brasil para que se iniciasse esse golpe militar de 64, a gente tem que entender como estava o panorama mundial naquele período. Enquanto que o Brasil iria se desenvolvendo na história, o próprio mundo também foi se desenvolvendo. E é por isso que, a partir de hoje, nas próximas aulas, nós vamos estudar um pouco sobre a Guerra Fria, as suas guerras e as suas consequências. Então vamos começar hoje compreendendo um pouco sobre a Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria ela aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a polarização do mundo em dois blocos, ou seja, a divisão do mundo, pelo menos economicamente, em dois blocos. Um era liderado pelos americanos, os Estados Unidos, e o outro pelos soviéticos, ou, como a gente conhece, a União Soviética, o RSS. Essa polarização gerou um conflito político e ideológico entre essas duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo seus interesses e ideologias. Quando a gente fala em conflito político ideológico, a gente se refere que os Estados Unidos defendia um tipo de economia, enquanto que a União Soviética defendia outro tipo de economia. Para ser mais franco, os Estados Unidos defendia o sistema capitalista, enquanto que a União Soviética defendia o sistema socialista ou comunista, como vocês quiserem chamar. Então, por isso que é um conflito de ideologias, respectivamente, e teoricamente eles não entraram em guerras, não teve uma guerra como aconteceu com a Segunda Guerra e a Primeira Guerra Mundial, mas eles se mantiveram em disputas ideológicas. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre os Estados Unidos, a EUA, nem entre a União Soviética, a URSS, como eu já falei. Mas, sim, um conflito de interesse entre esses dois países resultou em conflitos armados ao redor do mundo, em uma disputa que ocorreu em diversos níveis, tanto na questão da economia, que nem eu falei, na questão de um defender o capitalismo e o outro como o socialismo, quanto à diplomacia, em que esses países viveram fazendo acordos econômicos entre outros países, e de tecnologia, que foi o desenvolvimento de armas. Por que nunca aconteceu uma guerra entre esses dois países? Porque eles possuíam um grande desenvolvimento de armas nucleares. Se esses dois países entrassem em guerra, teoricamente o mundo iria acabar na hora, por causa que iria ser uma guerra nuclear, que iria gerar muito mais morte e destruição do que a própria Segunda Guerra. A Guerra Fria ela iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, o conflito que aconteceu, a Segunda Guerra Mundial que aconteceu entre 1939 e 1945 chega ao fim, inicia essa Guerra Fria. Isso porque, ao final desse conflito, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética saíram como duas grandes potências mundiais. Elas possuíam a economia mais forte do momento. E isso contribuiu para esse cenário de divisão de mundos. Um lado pertencente aos Estados Unidos e o outro pertencente à União Soviética. A União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países para que pudessem expandir a igualdade social baseada em uma economia planificada, criando um partido único, que seria o Partido Comunista, e gerando então a igualdade social
e a falta de democracia, né? Então, o que é que acontece? Eles diziam que eles queriam criar um país onde existisse uma igualdade social, onde não existisse uma classe que fosse rica e outra classe que fosse pobre, né? Criando essa igualdade social entre eles, né? De uma economia planificada, em que todo mundo pudesse receber o mesmo salário, pudesse ter as mesmas condições de vida, não iria precisar existir um monte de partido político nem nada disso, iria existir apenas um partido, que era o Partido Comunista, e isso iria gerar, lógico, uma falta de democracia, que é esse direito que nós temos de escolher quem estaria no poder de qual partido. Já os Estados Unidos, né, que era a outra potência mundial, ele defendia, né, a expansão do sistema capitalista, que era baseado numa economia de mercado, em um sistema democrático e em uma propriedade privada. Esse sistema que é baseado na economia do mercado e na propriedade privada diz que, mais importante, né, entre várias características do capitalismo, né, uma coisa mais importante para uma empresa seria ela ter lucro. Então, se ela produzia um produto e esse produto não gerava lucro, aquilo ali não favorecia a empresa. E essa geração de lucro iria acabar favorecendo a uns e a outros não. E isso acabaria gerando essa desigualdade social em que a gente, em muitos países capitalistas, hoje enfrentam. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o contraste entre o capitalismo e o socialismo era predominante entre a política, ideologia e sistemas militares. Então, essa diferença entre capitalismo e socialismo era tão gritante que realmente acabou, como vocês podem ver aí na imagem, na charge, quase que dividindo o mundo entre dois blocos, né? Literalmente, um bloco capitalista e um bloco socialista. Apesar da rivalidade e a tentativa de influenciar outros países, os Estados Unidos não conflitou a União Soviética e vice-versa, né, com armamentos, né, pois esses países tinham em posse uma grande quantidade de armamento nuclear, né? Lembrem da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, que eram bombas nucleares com uma devastação enorme. E o conflito armado, né, que nem eu falei, desses dois países, significaria o fim dos dois países de uma vez, né? Não só do país, mas também talvez a vida inteira do planeta. Então, se esses dois países nesse momento entrassem em guerra, iriam gerar quase que um apocalipse, né? Iria gerar o fim da vida do planeta. Porém, eles não lutaram entre si, mas eles acabaram alimentando conflitos entre outros países, como, por exemplo, a guerra que teve na Coreia e a guerra que teve no Vietnã, que nós estudaremos isso na nossa próxima aula, né? Mas essas guerras aconteceram por conta, né, dessa influência que a Guerra Fria e essa polarização, né, de pensamento estava gerando no mundo. Considera-se que a Guerra Fria iniciou-se por meio de um discurso realizado por Harry Truman, que foi o 33º presidente dos Estados Unidos, que é esse rapaz aí da foto, né, que ele realizou esse discurso no Congresso americano em 1947. Esse discurso o presidente americano, ele solicitava verba para combater o avanço ao comunismo na Europa e alegava que era um papel do governo americano combater, né, esse avanço da influência soviética. Com isso, iniciou-se o que ficou conhecido como a doutrina Truman, que é uma ideologia que englobou as medidas realizadas pelo seu governo americano para combater o avanço do comunismo na Europa, né? Quando ele fala combater o comunismo na Europa, ele literalmente fala que é para perseguir, torturar e matar quem seria socialista. E isso vocês vão ver que acabou desenvolvendo coisas, né, questões de ódio, né, questões raciais, que até hoje continuam no nosso meio, né? Não só nos Estados Unidos, mas essa perseguição comunista também atingiu países como, por exemplo, o Brasil, que tinha relações econômicas, como vocês mesmos sabem,
com os Estados Unidos. Uma das etapas dessa doutrina foi a implementação do Plano Marshall. O Plano Marshall era um oferecimento de empréstimo, né? O presidente Truman oferecia empréstimos com juros baixos, né, para investir nos países que ficaram arrasados pela Segunda Guerra Mundial, né, para que eles então pudessem recuperar a sua economia mais rapidamente. Né? Inclusive até mesmo o Brasil, né, se aproveitou desses empréstimos, né, gerando o que a gente conhece como a dívida externa, né, que só foi pago muito tempo depois, né, e ainda estamos amargando, né, essa questão da dívida externa. Então, o Plano Marshall, simplificando, foi simplesmente uma forma de emprestar dinheiro para países, né, que quisessem se recuperar a sua economia. A partir dessa estratégia, né, a União Soviética não ficou parada. Né? Ela criou, em 1949, o que ficou conhecido como Comecon, né, que é uma sigla que vem do alemão, mas que traduzindo para o português significa Conselho de Assistência Econômica Mútua, que era uma contestação ao Plano Marshall, né, que impedia os seus aliados socialistas de se interessar ao favorecimento proposto pelo inimigo político. De uma certa forma, o que é que aconteceu? Né, lembrando que essas duas potências, né, Estados Unidos e União Soviética, eles tinham essa diferença política, né, essa diferença de pensar. Então, os Estados Unidos lançou o Plano Marshall, né, Truman lançou o Plano Marshall para emprestar dinheiro para os países se recuperarem economicamente. Isso faz com que o país fique devendo dinheiro aos Estados Unidos. Para evitar isso, a União Soviética lança o Comecon, que proíbe os países socialistas de pegar dinheiro emprestado com os países capitalistas, e os países socialistas, no caso o Comecon, iria emprestar o dinheiro a eles, ao invés deles pegarem dinheiro com os Estados Unidos, com os países capitalistas. Só que o que foi que aconteceu? A coitadinha da Alemanha, vamos falar sobre ela. Após a Segunda Guerra Mundial, né, vocês se lembrem da última aula, que os países, né, os territórios da Alemanha, ela foi dividido pelos países que foram vencedores, né, da Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha ela foi dividida em 4, entre a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. E isso também aconteceu com Berlim, que é isso que está aí no mapa de vocês, né? Essa aí é a cidade de Berlim, que por ser a capital da Alemanha no período, também foi dividido em 4 zonas, cada zona pertencente a um país que era dominante que venceu a Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha ela resolveu aderir ao Plano Marshall, né, que era o plano capitalista, o que fez com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim, né? Ou seja, eles começaram a bloquear, evitando com que qualquer ajuda por terra passasse, né, por essa linha vermelha que vocês estão vendo. Né? A Alemanha, que foi apoiada pelos Estados Unidos, estabeleceu, né, com Berlim, né, ajudou Berlim por vias aéreas. E isso acabou provocando uma insatisfação soviética, o que levou à divisão da Alemanha em Alemanha Oriental, que pertencia ao setor soviético, e a Alemanha Ocidental, que fazia parte dessa tríplice aliança entre os setores franceses, ingleses e americanos. E isso acabou resultando na construção do Muro de Berlim, né, que era um muro que era altamente protegido, né, tinha mais de 30, se eu não me engano, postos de segurança, né, que eram postos em que eles ficavam, os soldados soviéticos ficavam olhando lá de cima, né, com a ordem de atirar em qualquer pessoa que inventasse de passar pelo muro. O muro possuía também arame farpado, cerca elétrica, né, que era justamente para impedir. E esse muro só veio a cair,
né, mais para frente, né, quase 20 anos depois. Em 1949, os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, também criaram um outro plano, né, chamado de OTAN, que era a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha como objetivo manter alianças militares para que eles pudessem se proteger em caso de ataque. Ou seja, né, no caso aí vocês estão vendo aí na imagem o símbolo da OTAN, né, que está escrito NATO, né, não é a NATO, a nossa empresa aqui, tá? É por conta que na sigla inglesa, né, ela é ao contrário, né? Vocês se lembram que na língua inglesa alguns nomes são escritos ao contrário, então essa é a sigla inglesa, né? Na sigla português, só você ler de trás para frente, fica OTAN. Então o que é que seria? Eles iriam se aliar, né, os países que fossem aliados da OTAN, né, se algum deles sofresse algum ataque da União Soviética, os Estados Unidos e os demais países iriam se reunir para guerrear a favor daquele país que estava sendo atacado, né? Lembrando que isso foi o que acabou gerando, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial por conta dessa aliança de países que aconteceu. Então, os Estados Unidos cria a OTAN e, em contrapartida, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que é a mesma coisa da OTAN, só que voltados para os países que fossem socialistas. Então, entre os aliados da OTAN, destacam-se os Estados Unidos, Canadá, Grécia, Bélgica, Itália, França, Alemanha Ocidental, Holanda, Áustria, Dinamarca, Inglaterra, Suécia e Espanha. Então, se por acaso alguns desses países, que todos eles eram capitalistas, sofressem um ataque de algum outro país comunista, né, eles iriam se unir para começar uma guerra. E isso poderia acabar até gerando essa Terceira Guerra Mundial, que era tão temido, né, que esses dois países entrassem em guerra, né, os Estados Unidos e a União Soviética. Já do lado do Pacto de Varsóvia, existia a União Soviética, Polônia, Cuba, Alemanha Oriental, China, Coreia do Norte, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia e Romênia. Então, todos esses países faziam parte do Pacto de Varsóvia. Para terminar, eu queria destacar para vocês outras características, né, as principais características da Guerra Fria, né, que aconteceu, como eu disse, entre 47 e 91. Entre elas, destaca-se inicialmente a polarização. Né? Novamente eu vou falar, né? A polarização é por meio de dois blocos, né? Um sob a influência americana e outro sob a influência soviética, né? Foi a grande marca da Guerra Fria, essa questão da polarização, a divisão, né, entre dois polos do mundo. Com isso, americanos e soviéticos possuíam uma retórica agressiva contra o seu adversário e tinham aliados estratégicos. Houve uma tentativa de alguns países de realizarem uma política externa independente, sem que fosse necessário se aliarem, né, a nenhum desses dois países. Né? Isso aconteceu inicialmente no Brasil, né? Por isso que o Brasil não fazia parte da OTAN, né? Porque ele tentou inicialmente ter uma postura neutra, mas como a gente viu, né, com o passar da mudança dos presidentes que nós tivemos, acabamos cortando relação com a União Soviética e criando laços mais estreitos com o capitalismo dos Estados Unidos. Construir uma arma mais forte do que a outra, né, como por exemplo, né, foi construído as bombas nucleares e as bombas termonucleares. Né, nesse período, né, ficou dizendo que eles queriam criar, né, a bomba H, que era uma bomba de hidrogênio, que era uma bomba que, enquanto que a bomba nuclear ela transformava em cinza tudo que existia, né, no raio de sua explosão, né, essa bomba H ela iria simplesmente apenas transformar em pó os seres vivos que existiam. Né? Então isso seria um tipo um pulso magnético, um pulso de ar, que iria apenas matar as coisas vivas, né? Evitando assim a destruição de prédios, evitando a destruição da cidade. Né?
Então, essa corrida armamentista marcou justamente a procura, né, de cada um, de um desses países em desenvolver uma arma que fosse mais forte do que a outra. Outra característica que nós temos é a corrida espacial, né, que além deles não se satisfazerem em tentar controlar a Terra, os dois também quiseram dominar o espaço. Então foi justamente a disputa entre essas duas nações, né, na área da tecnologia, que durou entre 1957 e 1975, né, na exploração do espaço. Né? Uma das empresas que foi criada, né, que é a mais conhecida, que foi criada nos Estados Unidos, foi a NASA, né, que ele justamente desenvolvia foguetes, e foi ela que conseguiu, em 20 de julho de 1969, fazer com que o primeiro homem chegasse à Lua. Né? Apesar que ainda alguns teóricos da conspiração dizem que tudo isso foi invenção, que o homem não pisou na Lua e que nada disso é real. Porém, foi com essa corrida espacial, né, que tanto os Estados Unidos como a União Soviética começou a lançar vários foguetes com aparelhos espaciais, né, com vários satélites espaciais, que fez com que a gente conseguisse tirar fotos do planeta Terra, né, fotos da Lua, fotos de outros planetas, e que a gente conseguisse uma melhor, né, também sinal de televisão. Né? Mas apesar que isso, na minha opinião, é um avanço a mais como tentou fazer e que acaba gerando cada vez mais a destruição do planeta. Outra característica foi a da interferência estrangeira. Né? Os países, durante a Guerra Fria, eles realizavam uma série de interferência, né, em outros países estrangeiros, né, como por exemplo o Brasil, né, que foi alvo, né, dos americanos que apoiaram o golpe militar de 64. Como é que funciona essa questão da interferência? Como a gente viu, João Goulart ele começou a querer voltar a ter relações comerciais com o lado socialista e começou a desenvolver ideias como as reformas de base que tinham, né, uma pequena inspiração nesse sistema comunista, nesse sistema socialista. E isso fez com que os Estados Unidos ficassem com medo de perder esse apoio que eles tinham, né, do Brasil, né, já que o Brasil estava começando a crescer economicamente, se modernizando. Então, por isso que os Estados Unidos, né, junto com os grandes empresários e os militares, né, conseguiram formar e ter apoio para dar o golpe de 64. Então, não só aqui no Brasil, não só do lado dos Estados Unidos, mas também da União Soviética, que teve essa interferência com os demais países e outros continentes, como também vai acontecer a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, a Guerra da Coreia, a Guerra da Ásia, entre outros, que nós vamos estudar essas guerras nos próximos episódios. Outra coisa que também aconteceu durante o período da Guerra Fria, né, que é uma coisa que todos vocês já devem ter visto em vários filmes, né, principalmente os mais antigos, né, nos filmes do James Bond, foi a criação de serviços secretos, né, que foi, né, Truman, né, entre outras doutrinas, né, além de criar o Plano Marshall, né, ele criou a Central de Inteligência Americana, que é a CIA. E em resposta, né, a União Soviética cria em 1959 a KGB, que é uma sigla que vem do russo, mas que traduzindo significa Comitê de Segurança do Estado. Então, tanto a CIA como a KGB, elas tinham a mesma importância. Né? Eles eram uma espécie de polícia que iriam ficar vigiando e espiando, né, essa questão dos espiões, né, de espionando movimentos, né, dos seus países contrários. Então, a CIA, né, procurava espiões socialistas nos países capitalistas, prendiam, torturavam, matavam para tentar descobrir quais eram os planos dos socialistas, enquanto que a KGB evitava com que a CIA prendessem seus agentes, né, e também procuravam, prendiam e torturavam
agentes espiões dos Estados Unidos. Então começou essa questão dessa guerra também de espionagem. E por último, e não menos importante, né, eu trouxe a questão das propagandas ideológicas. Né, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, e que tanto esses negócios de propaganda também veio parar aqui no Brasil, eles se utilizavam da mídia, né, como por exemplo filmes, seriados, pôsteres, propagandas de rádio, desenhos animados e histórias em quadrinhos, né, para inserir conteúdos ideológicos, né, para enaltecer a imagem do seu país e convencer a população que a sua ideologia era melhor, né, do que a outra seria uma ameaça. Uma coisa clara, né, que eu trouxe aqui para vocês, até aí nas imagens, foi a questão da criação dos quadrinhos. Né? Isso desde da Segunda Guerra Mundial, né, que os quadrinhos têm essa conotação muito importante. Né? Se vocês forem pessoas mais antigas, né, os pais aí que estejam assistindo essa aula, ou então vocês mesmos que conhecem, né, desenhos como de Tom e Jerry, de Pica-Pau, entre outros desenhos animados antigos, vai ver que tinha muito essa questão, né, deles enaltecerem a sua política. Era o que eles chamavam do ideal americano, para que eles tivessem a ideia, né, de que a sua ideologia era melhor do que a outra. Por exemplo, se vocês forem analisar Capitão América, Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk, ou até mesmo os Avengers, que são os Vingadores, eles trazem todos os seus personagens dentro desse contexto da Guerra Fria. Né? O Capitão América, por exemplo, é o Capitão América, né? Ele valoriza, né, um herói nacional, a questão da nacionalidade americana. Né? O Quarteto Fantástico, que eles foram infectados, né, quando eles estavam procurando vida além do espaço, né, quando eles foram atingidos por um choque, né, do sistema solar, uma explosão solar que fez com que eles adquirissem esses poderes dele, mas eles estavam em busca de vida fora do planeta. O Incrível Hulk, né, quando Bruce Wayne misturei Batman já aqui o negócio. Quando Bruce Banner, ele está tentando criar uma arma, né, durante essa corrida armamentista, ele está tentando criar uma arma biológica e ele vai salvar um menino lá que entrou no laboratório e acaba sendo infectado por radiações gamas e acaba se transformando no Hulk. E enquanto os Avengers, né, eles fazem parte, né, da SHIELD, né, de um ramo da SHIELD que luta contra a Hydra, que é socialista, que é pensada, né, em Hitler e tudo mais, que fazia parte dos nazistas. Então a gente sempre vê que esses desenhos, esses quadrinhos têm essa conotação por trás. Hoje em dia, né, se vocês forem assistir os filmes da Marvel, né, quem quiser assistir, vocês vão ver que vai ter muito essa pegada, né, da Hydra contra a SHIELD, que lembra, né, a CIA contra a KGB, e entre outros, né, que se vocês forem assistir, vocês vão ver que existe essa pegada da Guerra Fria dentro do contexto. Bom, a aula de hoje é isso, mas antes de terminar, eu trago para vocês a dica de filme. Eu estou gostando de trazer essas dicas de filme para vocês, e hoje eu trouxe 2 dicas de filmes, né, para quem gosta, né, e tem esse intuito de conhecer o cinema. O primeiro, né, que é justamente para quem é fã de cinema e gosta de filmes diferentes, é Doutor Fantástico, que é uma produção de 1964. Então, sim, o filme vai ser legendado, sim, o filme vai ser em preto e branco. Então, para quem gostar de conhecer esses filmes um pouco mais diferentes, né, do início do cinema, né, Doutor Fantástico fala de um homem, durante o período da Guerra Fria, que tenta convencer o Conselho da OTAN de que a União Soviética vai atacar e ele quer lançar uma bomba nuclear na União Soviética antes que eles lancem essa bomba nuclear. Então vocês veem que tem todo esse pano de fundo do que eu expliquei na aula de hoje. É um filme dirigido por Stanley Kubrick, né? É um filme maravilhoso, que é onde tem cenas icônicas, né? Doutor Fantástico é um filme maravilhoso. E para quem gosta de cinema, vale a pena acompanhar.
Já quem gosta, né, desses filmes de espionagem, né, esses filmes mais atuais, eu trouxe, entre vários filmes que eu poderia ter trazido, Ponte dos Espiões, né, que é dirigido por Steven Spielberg, de 2015, e que traz aí a atuação de Tom Hanks como ator principal, em que ele é um advogado que vai defender os interesses de um prisioneiro soviético, né, de um espião soviético que foi preso nos Estados Unidos. E ele vai até a cidade de Berlim fazer negociações para trocar o espião soviético que foi preso pelos Estados Unidos por um espião dos Estados Unidos que está preso do lado soviético. Então vai ter todo esse jogo, né, de troca e de espionagem. Então fica aí as duas dicas de filme para vocês. A aula de hoje é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.